Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Este é o seu programa Classe dos Professores. Então vai lá, pegue sua lição, pegue a Bíblia também e venha com a gente. Vamos estudar. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo ao programa Classe dos Professores. Esse é um cantinho que nós utilizamos para aprender mais da Palavra de Deus. E você é o nosso convidado especial todas as semanas. E a gente fica muito feliz de poder acompanhar nos comentários que você tem participado. Você está colocando lá o seu pedido de oração, fazendo também o seu comentário a respeito da lição. Isso é muito importante, porque a gente tem a noção do alcance que esse material está tendo. Por exemplo, e eu vou mandar um abraço agora para o Flávio Siqueira, ele nos acompanha lá da Igreja de Morrinhos, no Rio de Janeiro. E o Antônio Armênio de Souza, ele nos acompanha lá de Teixeira de Freitas, na Bahia. Recebam aí o nosso abraço, viu, todos os baianos. E a gente percebe que esse material está alcançando pessoas até fora do Brasil. Por isso é importante que você dê o seu joinha, comenta, para que a plataforma entenda o quanto esse vídeo é importante e dessa maneira ele começa a mostrar para mais pessoas ainda. É uma forma de nós fazermos o trabalho de Deus. Eu vou apresentar para você aqui os nossos convidados. Eu tenho aqui ao meu lado a Cristiane, ela é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. E ao lado da Cristiane está o pastor Davi Sabino. Pastor é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília, né, pastor? E ao lado dele está a Vanessa, essa mulher sorridente aí. Ela é da Igreja da Asa Norte, Brasília. E antes de nós entrarmos aqui no assunto da lição, nós iremos fazer uma oração. Cristiane? Oremos. Bondoso Deus que estás no céu, nós agradecemos porque o Senhor nos dará a oportunidade de falar da Tua Palavra. Pedimos para que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento, para que tudo que venhamos falar seja para a honra e glória do Teu santo nome. Essas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o título da lição dessa semana é Escolham a Vida. E o verso para memorizar está em Deuteronômio 30, versículo 19, que diz assim, ó. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus vida e morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes. Olha que verso maravilhoso. Agora a lição, ela inicia com uma história muito triste. Triste por dois motivos. O primeiro motivo é que Sandy, a personagem que aparece na lição de sábado, ela está passando por uma doença que irá levá-la à morte. E o outro motivo também é que Sandy estava depositando a sua esperança de vida eterna numa tecnologia futurista, né, que jamais iria dar certo. Pastor, Deus, ele sempre nos coloca em condições de poder decidir, né? Nós sempre teremos no mínimo duas opções. E quando ele criou o primeiro casal, né, quando ele criou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ele os criou com a capacidade de pensar, de decidir. Deus criou como seres racionais, né? Pastor, qual foi a decisão que Deus já propôs para Adão e Eva ali logo no começo da história da humanidade? Parece tão simples, né, Rafael? Mas não é tão simples assim, né? Deus colocou para eles uma coisa que faz parte da nossa vida desde a perfeição lá do Éden, né? Ele disse, vocês podem escolher comer da árvore e não viver, e vocês podem escolher não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e viver. Então parece uma escolha muito simples para ser feita, mas esta é a nossa porção todos os dias, escolher, escolher, escolher. Todos os dias temos que tomar essa decisão de estar ou não do lado da proposta de Deus, de vida, que é não nos envolvermos com a vida distante dele, porque há uma coisa interessante com a nossa vida, né? É que às vezes a gente entende mal Deus no sentido de que, bem, se eu não escolho Deus, então eu morro, quer dizer, ele se vinga de mim e me mata, né? Então, às vezes a gente tem esse conceito na nossa mente, lá no cantinho da nossa mente, às vezes a gente fica pensando, por que eu não posso não escolhê-lo e ainda viver, né?
A razão é simples, simples mesmo, porque a vida vem dele, ele é a vida. Relacionar-se com ele é vida. Da mesma forma, quando você está com muito frio e você está ali próximo da fogueira e você está aquecido, porque o fogo vem dali, o calor vem dali, da mesma forma, quando você está perto de Deus, você escolhe estar perto da fonte. A fonte banha você com todo o benefício que é viver, né? Então, Deus não está se vingando de você, tá bem? Deus simplesmente está dando a opção a você de viver perto dele para você viver simplesmente, porque não existe vida longe de Deus, né? No nosso conceito bíblico, né? Nosso conceito teológico, os que somos cristãos, né? E todos aqui estamos nesse universo do cristianismo, o conceito cristão bíblico é de que a vida está nele. E quem está nele, está perto dele, está aquecido pela vida. Então não é uma vingança dele, é como o galho na árvore, né? O galho é cortado da árvore, o galho seca depois de algum tempo, é ou não é? É assim. Não é porque a árvore ficou com raiva dele, agora eu vou secar você, não tem nada a ver. Na verdade, ele seca porque perdeu a ligação com a seiva vital. Quando Deus diz para mim e para você, escolha a vida e viva, não escolha a morte e morra, Deus está querendo, em outras palavras, dizer, escolha a mim, viva comigo, e você terá tudo o que você precisa para viver a sua vida. Pastor, então não existe aquilo, né, que a pessoa fala assim, eu não tive outra escolha, a não ser toda situação, né, todo momento que nós estivermos passando, sempre estará diante de nós duas opções, pelo menos. Verdade. Né? Sempre teremos duas opções. Vanessa, a Bíblia nos apresenta dois caminhos, dois destinos, dois senhores. Não existe um meio termo, não, Vanessa? Uhum. Essa história de meio termo é complicada, porque o meio termo também é uma não opção, vamos dizer assim, né? Não existe essa opção. Quando se trata do meio termo, eu lembro muito, eu tenho 3 filhos, né? E a maneira como eu trabalho com eles, quando a gente trabalha assim, quando a gente obedece, uma coisa boa acontece. Quando a gente desobedece, uma coisa ruim acontece. E aí eles me perguntam, mas e o meio termo, mamãe? Não existe essa possibilidade, não tem essa possibilidade. Quando a Bíblia traz ali em Gênesis, Romanos e vários outros textos que você tem duas opções, porque Ele é o doador da vida e pela vida, se eu estou nele, como a gente acabou de ouvir aqui, o contexto de que se Deus me deu a vida e eu estou nele, eu permaneço vivo e eu tenho essa vida eterna. Mas se eu me afasto, não tem como. Agora entenda você aqui comigo que a nossa jornada, a nossa vida, ela acontece numa velocidade tão intensa, que chega em vários momentos que você tem uma bifurcação. Para quem dirige aqui, quem vai na estrada, entende essa bifurcação. Já aconteceu comigo várias vezes, porque você sabe que mulher é indecisa, né? Eu sou uma das que sou indecisa. Várias vezes tem duas opções de caminho para eu ir para determinado lugar. E eu fico, e agora? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Para que lado eu vou? Se eu não decidir rapidamente, ou eu vou capotar o carro ou eu vou bater no poste que tem no meio alguma coisa. Ou seja, não há... A indecisão é um problema. E existe até alguns teólogos que trazem um pouquinho de que a obediência dividida é pior do que a idolatria declarada. Muito pior. Porque o meio termo também não tem opção. E uma das coisas que a gente tem que pensar é que você precisa escolher. Neurologicamente falando, a escolha passa aqui pela zona pré-frontal do cérebro. Significa que você tem que fazer um exercício de tomada de decisão que é muito difícil. E que vai ter que passar pela sua cognição, vai ter que passar pela sua emoção, vai ter que passar por várias fases para você. Ou seja, o ponto ápice, o nível maior de um pensamento e de uma escolha, ou o nível maior de decisão é você fazer uma escolha. O nível mais difícil, tanto que quando a pessoa está em depressão ou quando ela não está bem, a primeira coisa que afeta é essa zona pré-frontal que te dá a capacidade de escolha. E algumas pessoas só vão ter isso bem formatado depois de muito tempo. Ou seja, o que eu estou querendo chegar aqui é escolher
não é fácil. Mas escolher exige de nós um nível mais alto de pensamento e que só em Deus eu posso fazer isso. Então, você tomar decisões de vida ou de morte, não é só simplesmente dizer assim, se eu vou por aqui, eu vou para a morte. Porque tem gente que acha alguns benefícios nesse caminho. Tem gente que vai encontrar, por exemplo, mas aí lá nesse caminho aqui eu posso ter muitos amigos, sair bastante, fazer muitas coisas e etc. E o outro caminho não, eu não vou ter tanto. Todo mundo vai pensar de alguma forma e vai fazer os pontos positivos e negativos disso. Mas a questão bíblica não é essa, não é o benefício ou o malefício que você vai encontrar. É o que vai encontrar você lá no final, é morte e vida. E o que a Bíblia está trazendo aqui, principalmente, não só em Deuteronômio, mas em quase todo o contexto de Gênesis e Apocalipse, é dizer que um nível maior de pensamento é a escolha que você deve escolher, não por suas próprias impressões, mas pelo poder divino. Amém. Maravilha. Cristiane, considerando aqui, Deuteronômio 30, aquele texto lá do versículo 15 ao versículo 20, bom, nesse texto fica bem claro lá que é oferecido vida e bem, morte e mal, bênção e maldição, né? Deus então oferece para a gente um misto de coisas. E como é que é? Rafael, na verdade, Deus não nos oferece um misto de coisas. A verdade é que Deus não era nem plano de Deus que nós conhecêssemos o mal, né? Mas nós temos o poder de escolha. Porque também não seria justo que Deus determinasse, você vai escolher só o bem, né? Então, o que Deus faz? Ele fez o bem, mas o mal existiu. E a gente também precisa entender, não foi Deus que criou o mal, né? Não foi Deus que criou o mal. O mal, ele surgiu por conta de uma rebelião ali no céu, como você falou, no grande conflito. Está fora dos propósitos de Deus, né? E estar fora dos propósitos de Deus é o mal, né? É o mal. Então, assim, ele não nos criou para que nós conhecêssemos o mal. Porém, nós podíamos fazer a escolha. E hoje nós também podemos fazer essas escolhas, né? É como a Vanessa bem colocou. O decidir, fazer escolhas não é fácil, mas eu preciso decidir. E quando eu decido e quando eu escolho, o que Deus coloca para mim é assim, você tem a sua consequência. Dependendo do que você escolhe, dependendo do que você decidir, ali também você terá a sua consequência, né? Então, nunca foi propósito de Deus que nós conhecêssemos o mal. Então, Ele não nos oferece um misto de coisas. Ele também não nos deixa assim, você tem essa opção. Não, é o bem ou o mal. E você decide. Né? É Ele que está te dando o mal, né? Na verdade, o mal acontece por consequência das nossas escolhas. Das então, nossas escolhas. Do que nós escolhemos, o mal vai acontecer. Entendi. Ali, né? E aí, como você bem colocou, e a Vanessa, não há um meio termo, né? Não há um meio termo, a expressão em cima do muro, né? Ela não existe. Quando a gente se coloca em cima do muro, nós já decidimos onde nós queremos ficar, porque o em cima do muro é a parte ruim, né? Nós não escolhemos o bem. Eu gosto de uma ilustração que tem um muro e a pessoa está em cima do muro. E de um lado tem o anjo e do lado tem o anjo mau. E aí o anjo de Deus fica, vem para cá, vem para cá. E a pessoa que está em cima do muro, ela para e olha para o outro e fala, mas por que você não está me chamando? O outro está ali lutando para que eu vá para o lado dele e você não está fazendo nada. E aí o anjo do mal, ele fala, mas o muro já é meu. Então você já decidiu, na verdade, o lado que você está, né? No nosso jargão militar, a gente fala que a fulana é moita, né? Quando ele não quer se comprometer, né? Ele é moita, é mais ou menos isso também, né? Pastor, no versículo 11, né, Deuteronômio 30, versículo 11, e eu queria que o senhor falasse para a gente como entender esse versículo, porque ela diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil nem está longe de ti. Como entender isso, pastor? Interessante, realmente, né? Um texto bonito até, né? Não é difícil, a vida é tão difícil, né? Tantos problemas para a gente enfrentar e a Bíblia diz de algo que não é difícil, né? Na verdade, o que Deus está querendo dizer aqui para a gente, para eles e para nós, por extensão, é que nessa jornada
das decisões, das escolhas que nós temos que fazer, nós não estamos sozinhos, nós temos ajuda. Há coisas que não nos ajudam, há anjos que nos puxam para outro lugar, mas também há bênçãos que coroam o nosso esforço, né? Então, Deus está querendo dizer para aquelas pessoas e para nós hoje é o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, a jornada que você tem à sua frente é uma jornada que possa ser difícil para você, mas eu quero dizer para você que eu vou junto com você, a gente vai junto. Porque, como alguém disse certa vez, né, eu não estava no Éden e herdei a culpa. Mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. Quer dizer, eu tenho a graça de Deus a meu favor. Ah, foi injusto porque Adão pecou e aí agora eu tenho que haver com as consequências. Eu nem estava lá. Bem, também você não estava no Calvário. E a graça te alcançou, né? Que coisa maravilhosa é essa da gente ter o apoio. E olha, vou dizer uma coisa aqui, talvez a gente comumente se esquece desse fato. A gente vive enterrado nesse mundo de pecado, né? Esse mundo pecaminoso, mergulhado nessa atmosfera, e às vezes a gente esquece, porque é que parece que prevalece mais o mal do que o bem, mas a gente tem que se lembrar uma coisa: são mais os que estão conosco para o bem do que os que estão contra nós para o mal, né? Ou junto conosco para o mal. Porque se você fizer as contas, lá no céu, quando os anjos pecaram, foi apenas 33% que se corrompeu. Os outros 67% dos anjos, né, ficaram do lado do bem. E esse exército enorme de pessoas, de seres espirituais, estão a nosso favor, nos ajudando nestas escolhas que temos que fazer cada dia na jornada do deserto da vida até Canaã celestial. Afinal, pastor, nós temos conhecimento também suficiente, né? Muitos conhecimentos. Pessoas que viveram nos tempos bíblicos não tiveram essa mesma oportunidade que nós, né? Quanto conhecimento à nossa disposição. Na verdade, Deus está sempre com a gente, né? A gente tem acesso a ela a todo momento. Vanessa, você concorda então que tudo é uma questão de adoração? Afinal, esse é o ponto determinante? A adoração vai ser sempre um assunto importante para pensarmos no contexto do grande conflito cósmico, do universo inteiro. É fator determinante? Sim. Nós vamos conversar aqui, vou explicar por que nesse contexto. Tem muitos aspectos da adoração que às vezes nós não entendemos. Nós queremos colocar a adoração dentro de uma perspectiva humana e não é nessa perspectiva que a gente entende a adoração. O que seria então? Você já assistiu... Eu já assisti os filmes da Marvel ou da DC, aqueles filmes assim que mostra que tem a luta ali na galáxia, o universo, e estão lutando e que a Terra é o centro das atenções por algum motivo. Vocês já se perceberam por que é sempre a Terra? Não é só porque você está nela, não. É porque tem uma coisa aqui que tem uma diferença. Sabe o que tem aqui nesse conflito todo e que todos os filmes ou que a história nos faz pensar sobre isso? É a questão da adoração. A adoração. Será que acontece a adoração ou não acontece a adoração ao Deus verdadeiro? Sabe, o ser humano ele tem tendência a buscar adorar algo porque é dele. Se nós estudarmos assim o desenvolvimento humano, o ser humano tem tendência a buscar algo para adorar, algo transcendente, algo que passa disso. Alguns vão ter a tendência de adorar a criação, como vocês percebem que muitos adoraram o sol, a lua, tal, adoram a natureza, a criação e etc. Outros terão a tendência de adorar a sua própria imaginação, aquilo que ele não consegue concretizar e que ele imagina e que ele se percebe, ele vai adorar também. Outros vão adorar os seus próprios enganos, aquilo que é concernente a ele. E muitos vão adorar o que lhe seduz, os aspectos da sedução que o ser humano. Então a adoração ela envolve vários requisitos, mas a adoração ela envolve uma coisa diferente. Quando a gente fala de um Deus verdadeiro e único Deus, e quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de uma relação de amor. Então tudo isso, desse grande conflito, nós estamos mostrando para o universo inteiro, quando eu estou em adoração,
é que eu amo e sou amado. Ponto. Isso tem que ficar claro para nós todos. Sabe, muitos pensam assim, existe uma guerra entre o bem e o mal, que lado você vai estar e quem vai vencer? Essa guerra já foi vencida, tá? Só para você saber que o bem já ganhou. O que você precisa definir é se você quer vencer ou se você não quer. E a adoração determina isso. É se você está do lado do exército que já venceu, que é Cristo Jesus, ou se você quer ficar do lado daquele que não vai vencer. Mas eu quero trazer uma coisa mais importante aqui agora, nesse momento, que a adoração vai determinar se eu vou ter vida eterna ou morte eterna. Isso é ponto. E uma adoração falsa, ou seja, se eu estou adorando coisas, pessoas, culturas, criação, qualquer coisa, isso vai me levar à morte eterna. E pensando que a religião ela tem que me levar à adoração. A religião, separada do Deus verdadeiro, ela é simplesmente apenas uma tradição da cultura humana. Então não vem me dizer que você, mas eu adoro a Deus, mas eu estou lá na igreja todo sábado, todo domingo, ou qualquer lugar que você esteja, que você diz que você está adorando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a adoração mesmo, verdadeiramente, não pode estar separada de Deus, do Deus verdadeiro e único Deus. Então, para se ter uma religião, você precisa estar em Deus. E a adoração não é baseada em êxtase de sentimentos, de emoção. Eu vou e tua adoração. Isso é adoração. Peraí, isso é um conceito dessa época. Desses últimos anos, últimas décadas. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A adoração, ela não está baseada em sentimentos ou êxtases, mas está na concretitude da vida prática. A vida prática é que determina a minha adoração. Nós temos que entender isso. E que se você está em Deus, adorando a Deus, você vai ter luz e vida. Mas se você escolher o lado daquele que já venceu essa guerra, Satanás, você vai ter trevas e morte. E é isso que a adoração determina. Nossa, forte isso, hein? Cristiane, e aquela teoria que é difundida até mesmo entre alguns cristãos aí da tal da predestinação? Complicado pensar em predestinação, né? Porque se a gente pensa em predestinação, ou seja, não há nada que eu faça que vai mudar. Se eu estou condenada, eu não preciso fazer nada, eu não preciso mais decidir, já foi decidido. E nós já falamos que tudo depende da nossa escolha e da nossa decisão, né? Então, se eu pensar em predestinação, algo já foi escolhido por mim. E não tem nada que eu faça que venha mudar isso. Mas Deus não fez isso com a gente. Ele não colocou para a gente... Nós não nascemos predestinados, né? Nós nascemos sabendo que teríamos que fazer escolha nesse mundo. E as nossas escolhas é que vão determinar o nosso fim, né? Então, assim, quando eu penso que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, eu não estou predestinada à morte. Eu posso decidir se eu quero ter a morte ou se eu quero ter o dom gratuito que é a vida eterna que Jesus me ofereceu. E você está disposto também? Você acredita que você está predestinado ou que você ainda pode escolher que lado você quer ficar? Vida ou morte? Nós não temos um meio termo. Se for para a gente pensar em predestinação, talvez pensar em um grupo, né? Existe um grupo que é predestinado, que é o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Existe um grupo predestinado. Agora, se você vai fazer ou não parte desse grupo, aí a decisão é sua, né? Agora, lá na casa, lá de algum dos nossos, das pessoas que estão nos assistindo aqui, de repente pode ter alguém pensando, mas eu já fui longe demais. Eu já errei demais, já tomei tantas decisões erradas na minha vida. O que a gente pode deixar agora de mensagem para essas pessoas? Independente de onde você foi, independente dos erros que você cometeu ou do que aconteceu na sua história de vida, o que está em jogo nem é o que você foi predestinado. Alguns de nós temos a tendência a pensar exatamente isso. Eu só faço coisa errada, eu tenho o dedo podre, eu não resolvo, no pau que nasce torto, nunca se endireita. Essas frases, esses conceitos do senso comum que fica impregnado em nós, é essa visão de predestinação. Mas a questão em jogo, sabe qual é? É vida e amor. Deus te dá vida e amor o tempo inteiro.
Amor é o que Deus está te oferecendo e não tem nada que você faça de tão ruim que vai diminuir esse amor de Deus por você. E não vai ter nada que a gente possa impedir de verdade que a vida que Deus quer nos dar na eternidade possa ser oferecida a você. Então, está aqui em jogo, está nas suas mãos. A gente sempre tem a chance de receber, porque esse é o dom de Deus. Se você ler a Bíblia todos os dias, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma coisa constante, de cá até lá. Você quer viver, você pode escolher viver e viver. É só viver comigo, diz Deus. Tá certo? Então, a coisa mais linda e mais especial na Bíblia não é se você teve essa ou aquela vantagem, se você esteve aqui ou se você esteve ali. A coisa mais bacana na Bíblia é: você quer viver? Você quer ser salvo? Você quer estar no céu? Eu quero. Então, se você decidir que quer, venha, que eu vou acompanhar você nessa jornada emocionante em direção à eternidade. Venha comigo, Jesus está dizendo para você hoje e agora. Venha comigo. Maravilha. Eu gostei dessa parte da jornada emocionante ao lado de Deus, né? Realmente. Sabe o que é interessante? Você que pensa que já deu 1000 passos, talvez, para longe de Jesus, sabe o que é interessante? Você não precisa dar 1000 passos para poder encontrá-lo novamente. Porque se você virar e der apenas um passo, ele já vai estar novamente te abraçando. Viu? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ter colocado o livre-arbítrio à nossa disposição. E nós queremos te dizer hoje que nós escolhemos a vida e que o Senhor nos abrace para que nós possamos viver essa jornada emocionante ao teu lado, na certeza de que o Senhor estará sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. Amém. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela tua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventista Lago Sul, e até o próximo programa.